Fala, amigo ligado no Tudo Sobre Paulista. Estou aqui com o Gabriel Monteiro, fisiologista da base do São Paulo, mais do Sub-20. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Opa, boa tarde. Boa tarde, galera. Boa tarde, rapaziada. Gabriel aqui. Vim conversar um pouquinho com o André aí, que já conheço há um tempo, mas vim trocar uma ideia aí sobre a campanha, sobre o meu trabalho. Para começar aí, Gabriel, parabéns pelo título da Copinha, pelo título da Copa do Brasil Sub-20. São Paulo vem aí dominando o cenário de base de um ano para cá, mais ou menos. De alguns anos já vinha batendo de frente com o Palmeiras, agora começou a realmente se sobressair. Eu queria que você explicasse aí pro pessoal, pro fã do esporte, qual que é a função hoje de um fisiologista na categoria de base de um dos maiores clubes do Brasil. O que você faz no seu dia a dia, como que é o seu trabalho aí, mais ou menos? Cara, um fisiologista ele tem a função principal de controlar e monitorar a carga dos atletas. Quando a gente fala carga, a gente está falando do volume de treino, a característica dos treinos também no campo, então a demanda física dos treinos no campo. Então a gente tem um papel muito de ser o respaldo técnico da parte fisiológica para auxiliar a comissão técnica a adequar melhor os treinamentos, a ondular melhor as cargas de treinamento para evitar lesões, evitar fadiga excessiva, que a gente sabe que é um problema gigantesco no futebol, e no cenário de base do Brasil não é diferente. A gente tem muitos jogos ao longo do ano, ainda mais a gente que nesse ano chegou na final das 3 principais competições, né? A gente só não chegou na final do Brasileiro, mas a gente chegou na final do Paulista Sub-20, da Copa do Brasil Sub-20 na Copinha. Então os atletas jogam perto de 80 jogos no ano, são muitos jogos. E essa função de você conseguir adequar melhor as cargas de treino, controlar, monitorar, é muito importante para evitar problemas de lesões musculares, problemas de lesões e também fadiga, que faria com que a gente chegasse no final da temporada agora com o desempenho mais abaixo. Mas também a gente faz as avaliações físicas dos atletas, e aí eu não trabalho só com sub-20 nessa parte, a gente faz as avaliações físicas periódicas para também a gente monitorar e controlar o processo de evolução da parte física dos atletas no geral, assim, da base, sabe? Sub-15, sub-16, 17 e sub-20 principalmente. É mais ou menos isso. Se tiver alguma outra... Perfeito. Não, perfeito, cara. Acho que deu para entender assim por cima. E você já começou no São Paulo, né? Foi o seu primeiro clube. Isso, foi E meu você primeiro clube. passou. Pode falar, desculpa. Não, foi meu primeiro clube. Eu entrei como estagiário no São Paulo, logo na faculdade. E aí, graças a Deus, me formei, fui efetivado e continuei aqui. E você passou por algumas categorias aí, de qual foi a primeira que você trabalhou? Desde o 13, do 15? A primeira que eu trabalhei foi o 15. Eu cheguei no São Paulo em 2022. Aí eu trabalhei no Sub-15 até o final de 2022. Em 2023 eu já estava no 17. E aí, em 2024, eu acabei indo para o Sub-20 e tive o privilégio de fazer a Copa São Paulo. Foi mais ou menos isso. Legal. E você, assim, do sub-15 para o sub-20, já os atletas se desenvolvem bastante, né? Uma coisa que acontece, às vezes tem um estirão de altura, de peso, ganho de força. Quais são as principais diferenças, assim, que você consegue já analisar, assim, você que cuida principalmente dessa parte, né, física, da fadiga e tal, a diferença do corpo de um garoto de 19, 20 para um garoto de 14, 15 anos? O que você vê de diferente, assim, no trato do dia a dia com esses atletas? Cara, é muito diferente, assim, no aspecto maturacional, né, que é o ponto que você tocou. Os atletas do Sub-15, alguns já estão... É até mais difícil, eu acho, trabalhar com Sub-15 na parte física, se você quer saber. Porque a gente tem um grupo mais heterogêneo. A gente tem um grupo que tem atletas que já estão maturados e tem os maturadores tardios, que são os atletas, às vezes, que são do final do ano ou que são do início do ano, mas são maturadores tardios, como eu falei. Então, o nível de desenvolvimento físico dos atletas é muito diferente. Você ter um tato bom para lidar com as características individuais dos atletas é mais difícil no sub-15. Então, mas falando assim, na parte, no trato de diferente mesmo, como é que eu te digo? O que a gente acredita que os atletas precisam mais em determinadas fases. Então, no sub-20, a gente já está, por exemplo, no trabalho de força, muito mais voltado ao desenvolvimento mesmo. A gente tem trabalhos de força com cargas muito altas, a gente tem um trabalho de potência muito mais
muito mais inserido no programa de treinamento deles. Já no sub-15, principalmente para os atletas menos maturados, a gente ainda está trabalhando naquela fase do desenvolvimento motor. Então, a gente usa os exercícios de força, mas principalmente para dar ali repertório motor, vivência para o atleta, para que quando ele já esteja maturado, que ele tenha o boom de desenvolvimento, que ele tenha os hormônios necessários para realmente desenvolver força, a gente já tenha tido essa experiência anterior para que ele possa treinar efetivamente e treinar bem. É basicamente isso. Agora, no sub-20, a gente já está falando de atletas basicamente profissionais. Então, além da parte do treinamento de força, as cargas de treino no campo também são maiores. Então, o volume no treino do sub-20, a gente já puxa o sarrafo um pouco para cima. E já no sub-15, a gente tem um volume menor no nosso caderno metodológico, a gente controla, monitora. E é basicamente isso. Acho que não tem muitas outras diferenças. Se você tiver alguma outra pergunta, Não, legal, deu pra entender. eu vou entender bem. E o Alan, cara, que é um fenômeno aí que tá surgindo na base do São Paulo, acredito que você já tenha trabalhado com ele até quando ele estava em outras categorias, né, antes dele subir pro 20. E ele deu uma entrevista recentemente, acho que foi para a ESPN, foi super legal. Ele comentou que o Muricy Ramalho, que trabalha no São Paulo, ele tem esse sonho de criar um treinador da base do São Paulo para o profissional do São Paulo. Você mesmo entrou como estagiário, agora tá escalando aí, chegando no sub-20. O que você pode falar sobre o São Paulo, que é um clube tão grande do Brasil aí, mas que tem esse trabalho nesses últimos anos de realmente crescer as pessoas que estão dentro dele para aproveitar isso depois, assim. O que você diz dessa experiência sua com o clube, com o São Paulo, nessa questão de te dar a oportunidade de acreditar em você, de acreditar nos outros membros da comissão? Cara, o São Paulo é um clube gigantesco. Acho que só de eu ter tido a oportunidade de começar num clube desse tamanho e me desenvolver e ter tido experiência com profissionais tão capacitados, com atletas de tão alto nível, isso para mim já vale assim muita gratidão para São Paulo. Mas realmente eu acho que é um clube que, além dos atletas estarem se formando, eles estão lidando com as categorias de base como um local para formação de profissionais também, sabe? A gente está sendo valorizado, a gente está crescendo conforme a gente apresenta bons trabalhos e eles estão valorizando isso. Então eu sou absurdamente grato ao São Paulo, a tudo que eu venho vivendo. E, cara, eu tão novo assim ter feito parte numa campanha de um sub-20 e ter chegado numa final e ter ganhado uma competição, eu devo muito ao São Paulo. Eu aprendi muito lá. E é isso, cara. Eu acho que eles estão fazendo um excelente trabalho na parte de formação, tanto de atletas quanto de profissionais, sabe? Que bom, que bom. Que mais clubes sigam, e acho que alguns já fazem o mesmo. Palmeiras aí, pô, Uhum. últimos anos, fantástico. Pode falar, você falou alguma coisa? Não, eu acabei falando do controle de carga, mas eu acho que é interessante a galera saber que quando eu falo controle de carga, o fisiologista ele fica muito encaminhado a controlar o GPS. Não sei se você sabe do aparelho de GPS, que é um aparelhinho que os atletas usam que nos dão todas as informações de quantos atletas correram, qual a distância acima de 20 por hora que eles percorreram, qual o número de acelerações, desacelerações que eles tiveram, e todo o planejamento é com base nisso. Quando eu falo volume, eu tô me direcionando a isso especificamente, sabe? A quantidade as métricas que a gente controla, quanto os atletas estão fazendo de cada métrica, sabe? Sim, Basicamente. e a tecnologia deixa o trabalho de vocês muito mais fácil, né? Que vocês conseguem colocar no gráfico ali e realmente enxergar totalmente o que está acontecendo. Isso, com certeza. E a gente vai avaliando como os atletas vão respondendo essas cargas que a gente vai aplicando. A gente tem os questionários que a gente faz com eles, as avaliações de prontidão física e etc. E a gente vai dando esse feedback, entendeu? Sim. Basicamente. Aí vocês tiveram um grupo aí, cara, da Copinha que cheio de fenômenos, né? Assim, eu vi ao vivo o jogo do São Paulo, o Mike, lateral direito, o Alves, o próprio Negruti, que já tinha subido pro profissional, depois desceu. Um grupo que, assim, o São Paulino tá com muita esperança desses moleques figurarem já no profissional em breve, né? O São Paulo teve muitas dispensas, então provavelmente o Zubeldia vai acabar aproveitando alguns desses garotos. O que você, olhando a parte física, pode falar sobre algum desses destaques? Assim, os moleques estão prontos mesmo para encarar um profissional? Cara, eu acho que essa competição, a Copa São Paulo,
Acho que a gente tem que dar muita moral para a parte física dos atletas e para a coordenação de performance do São Paulo, com o Pedro Jatene, com o Altair Ramos, com vários ícones que a gente tem lá. Porque, cara, quem estava lá, o fisioterapeuta, o preparador físico, a gente trabalhou incansavelmente para tomar as melhores decisões para os atletas estarem bem recuperados, assim, durante os jogos, mas é um mérito também muito dos atletas que a gente conseguiu fazer uma competição muito boa, e eu acho que um destaque da competição foi a parte física, sabe? Até a final a gente tinha feito a competição inteira sem ter um caso de cãibra em algum jogo, sem ter queda de rotação. Quando eu falo rotação, nível de distância percorrida no jogo, distância em alta percorrida no jogo. Então a gente não teve queda ao longo da competição, então isso jogando dia sim, dia não. Eu acho que isso é algo a se valorizar. E os atletas estão muito preparados, cara. Você falou alguns nomes, o Ferreira, o Negruti, o próprio Hugo, que infelizmente na final é, teve uma lesão que a gente ainda não sabe exatamente o que é e tá se investigando. Mas, enfim, cara, são atletas que estão muito fortes. Acho que é algo que ficou bem nítido ao longo da competição. E na parte física, eu acredito sim que grande parte deles estão bem preparados, sabe? Cara, e é o que você falou, a Copinha é uma maratona, né, total, dia sim, dia não, em jogo. E os moleques ainda foram jogar pro profissional, né, porque metade do elenco tava nos Estados Unidos. Como que foi, cara, essa conversa, assim, tipo, pô, porque eu tenho certeza que os moleques querem jogar toda hora, né, Sim. mas tem que ter querendo ou não, tem que ter um controle, mas tem que também reconhecer que pela idade eles conseguem, às vezes, se recuperar um pouco mais rápido. Como que foi essa conversa, assim, pra até chegar nessa conclusão? Falar, não, os moleques vão jogar sábado na base, segunda no profissional e é assim mesmo. Sim, com certeza. Aconteceu esse fato e assim, a gente ficou extremamente feliz porque quando o clube confia 13 atletas para jogarem um jogo no profissional, é um sinal de que o trabalho de formação está sendo bem feito, porque tudo bem que tinham atletas lá na Flórida, mas eu acredito que se o clube não considerasse que os atletas estão prontos para um desafio como esse, acho que nem cogitariam subir 13 atletas para o jogo. Mas nessa parte de controle de carga, assim, com certeza eles já vinham numa maratona muito grande, é jogo atrás de jogo. A gente até considera que para um atleta estar bem recuperado depois de um jogo, a gente precisa de pelo menos 72 horas, e era jogo a cada 48 horas na copinha. Mas são atletas muito bem preparados, a gente tem um trabalho muito bem feito da parte da fisioterapia, da preparação física. Então, cara, acaba o jogo, a gente já está trabalhando para recuperar esses atletas, para tomar as melhores decisões no âmbito nutricional também. Isso é um mérito da, do Departamento de Nutrição do São Paulo. Então, cara, a gente acabou analisando a situação e entendendo que, apesar da maratona, os atletas estavam prontos para jogar. A gente conhece a resposta de cada atleta, e os dois atletas que jogaram mais tempo no profissional, a gente considerou que eles estavam prontos para jogar, tanto que jogaram e foram bem no jogo. O Hugo acabou começando no banco por uma opção técnica do treinador, mas eles com certeza estavam prontos para jogar e fizeram um ótimo jogo contra o Criciúma na semifinal, e a gente conseguiu sair classificado para a final. Eu tava lá na Fonte, um time muito chato do Criciúma. Ah, você tava É, lá, né? tava lá, Que legal, cara. no apagão. Um time muito competitivo do Criciúma. Eu tenho alguns amigos de Araraquara, eles já tinham assistido Ferroviária e Criciúma, tinham falado quanto o time do Criciúma era encardido. E Nossa. realmente, pô, tanto é que foi na Bacia das Almas ali, o Rian fez o que fez lá. É. E eu queria saber, claro que você cuida mais da parte física, mas você tá no grupo também, você faz parte, você entende um pouco dos sentimentos de cada um. Depois que o Rian não ia jogar a final, já foi decidido na hora que seria o Paulinho o substituto. O Alan precisou de alguns dias para pensar. Como que foi esse processo aí? Como que foi o papo com o Paulinho que resolveu a final, né? Foi o grande nome aí do jogo. Cara, o Paulinho é um jogador que foi importante na campanha como um todo, ele foi titular durante muito tempo. Então, nessa parte técnica, eu vou ser sincero com você, eu não sei quanto tempo demorou para o Alan decidir. Eu acredito que tenha sido rápido, porque acho que todo mundo já acreditava que o Paulinho ia jogar, e ele também acreditava que ele ia jogar. Mas assim que o Ria saiu, acho que o principal sentimento que ficou, assim,
Acho que isso foi algo que a gente conversou muito durante a campanha, sabe? A palavra que a gente mais usou ao longo da competição foi a questão da unidade. O nosso time é um time muito talentoso, tem muitos talentos individuais, mas a mentalidade de grupo desse time é algo que vai ficar marcado na minha memória para sempre. Me ensinou muito sobre a questão do trabalho em equipe, literalmente, assim, sabe? É um time que não acreditava na individualidade por si só. Então, cara, eu acho que eu não vi ninguém extremamente preocupado que o Rian ia ficar fora, sabe? É claro que o Rian é um jogador espetacular, todo mundo sabe da qualidade dele, mas o grupo estava tão unido, tão forte e todo mundo acreditando que quando a gente está junto a gente é muito mais forte. Então a equipe toda corre para trás, a equipe toda corre para frente. Eu acho que isso foi uma marca muito legal da nossa equipe na competição. Então eu acho que foi bem tranquilo, assim, sabe, essa questão. O Paulinho também é um jogador muito qualificado, que faz muitos gols. Então acho que a gente já esperava que daria certo, sabe? Mais ou menos isso. Entendi, cara, da hora demais. É, e a forma como foi a final, né, foi para vocês, assim, para a parte, pessoal que cuida da parte física, fisiológica, foi um delírio, né, porque sair perdendo de 2-0 depois virar 3-2 mostra quando seu time tá inteiro na É, segunda metade. Fala para mim sobre a final, cara, como que foi aí. É, antes da gente entrar no ar, você me falou que talvez tenha sido o melhor dia da sua vida. ah, Como que foi assim o clima lá? O quanto você acha que pesou a torcida única a favor do São Paulo? Acredito que se fosse torcida dividida ou se fosse uma torcida só do Corinthians, talvez fosse mais difícil recuperar um 2-0. Então, como que foi, cara, no geral, sua experiência assim na final? então, a gente até na final da Copa do Brasil Sub-20, a gente também acabou ganhando um clássico contra o Palmeiras, no caso foi no Morumbi, e a gente saiu perdendo por 2-0 e a gente também virou por 3-2. E a gente tinha tido a experiência também contra o Criciúma de ter virado um jogo nos últimos minutos. Acho que todo mundo acompanhou as duas cavadinhas do Rio lá na semifinal. Então, cara, é um time que acredita muito até o final, sabe? É um time muito bem preparado. Você fala assim da parte física, que é a parte que eu tô mais envolvido, mas também mentalmente, psicologicamente, é um time muito bem preparado. Mas é claro, cara, que quando sai o 2-0 ali, você fica desiludido, uma aflição assim, mas a gente acreditava muito e da forma que foi ter ganhado mais um clássico de 3-2 numa final e dessa vez, igual você falou, o calor da torcida na Copa São Paulo é diferente, cara. Eu tinha tido a experiência de de ganhar uma competição grande com o São Paulo, que é a Copa do Brasil, mas até durante a preparação, assim, lá em Jaú, lá em Araraquara, a gente encontra muito torcedor de São Paulo por onde a gente vai e o carinho é muito grande. É muita gente torcendo, muita gente mandando energia positiva. Já tinha tido algumas comemorações muito legais ao longo da campanha da Copinha com a torcida do São Paulo, mas a final é muito especial. É muita gente no estádio, sabe? É muito calor humano, assim, e para mim, como profissional, é a primeira experiência, assim, de uma competição tão grande. Então, eu reafirmo aqui, com certeza foi um dos melhores dias da minha vida, por tudo que a gente viveu durante a competição. Como a gente vinha falando, são jogos de assim, dia não, muitos treinos, treinos de força na academia, você trabalha durante 30 dias ali seguidos, indo dormir tarde, pensando, planejando, e quando você vê todo esse esforço sendo reconhecido e ver pessoas aleatórias que você nem conhece vindo te mandar parabéns, felizes, querendo ver, acho que foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo. Não, com certeza deve ter sido emocionante. Eu não lembrava que tinha sido também o mesmo jeito a virada contra o Palmeiras. Foi, Então, cara. realmente, é isso que você falou, a força mental aí desses moleques. Eles acompanham psicólogo? Tem acompanhamento? Tem um psicólogo, o psicólogo do Sub-20 é o Thiago Bétega. Ele faz um trabalho espetacular. Ele ficou alojado com a gente também lá em Jaú e em Araraquara. Então, acho que é a comissão como um todo, sabe? E a gente tem o respaldo da coordenação para fazer o nosso trabalho muito bem feito e do líder maior da comissão técnica, que é o treinador. Eu acho que o Alan é um cara que consegue também valorizar todos os profissionais que ele tem e como é que eu te digo? E usar isso ao favor dele, né, do grupo. Dar isso a favor dele. Ele consegue puxar o melhor dos profissionais que ele tem junto, sabe? Então ele consegue delegar as funções e fazer com que a gente se sinta extremamente confortável para dar nossa opinião e auxiliar no processo. Então também é um mérito dele e um mérito do São Paulo
dos coordenadores, do Márcio Araújo, que é o coordenador técnico, do Pedro Jatene, que é o coordenador de performance, e enfim. Mas o Thiago com certeza tem um papel muito importante como psicólogo. Que legal. Brigadão pelo papo aí, Gabriel. Tamo junto, boa sorte aí nos próximos trabalhos, parabéns de novo pelo título, obrigado pelo papo. Se quiser dar um recado, um tchauzinho aí pro torcedor São Paulino. Bom, é isso, galera. Me despeço aqui. Muito obrigado pelo tempo que a gente teve de conversa, para eu expor meu trabalho. Encerro mostrando aqui a medalha da competição, que está aqui comigo, eu vou guardar com muito carinho. E também uma camiseta que eu ganhei, está assinada aqui com todos os membros da comissão, dos atletas. Vou guardar com muito carinho e agradeço muito aí a torcida do São Paulo por todo o apoio que deu pra gente. E vamos continuar trabalhando incansavelmente para formar atletas de qualidade para essa instituição tão grande que é o São Paulo. Quando o Rian estiver lá ganhando a bola de ouro dele, ele vai ter que mandar um abraço aí. Mandar um abraço, verdade. E eu vou estar aqui com a camiseta dele, né? Obrigado pelo Rian, Valeu. verdade. Falou, Gabriel, tamo junto.